Olá, bem-vindo ao canal Jambok, um canal voltado à história da aviação militar desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. No vídeo de hoje, contaremos a história do bombardeiro B-24 Liberator. Você sabia que está no ar a loja do canal? Lá você pode adquirir camisetas, moletons e canecas estampadas com os temas da aviação militar. O link está na descrição desse vídeo. Clique lá e confira. Em 1938, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos buscava um bombardeiro com maior alcance, velocidade e capacidade de carga que o B-17. A Consolidated Aircraft, liderada por Ruben Fleet, recebeu a proposta de fabricar o B-17 sob licença, mas decidiu apresentar um projeto próprio, mais moderno e eficiente. O principal projetista envolvido foi David Davis, criador da revolucionária Asa Davis, uma estrutura de alta eficiência aerodinâmica que aumentava significativamente a autonomia da aeronave. O design do modelo 32, que posteriormente se tornaria o B-24, incluía asas longas e finas, motores potentes e uma fuselagem projetada para carregar mais bombas do que o B-17. O primeiro protótipo, o XB-24, voou em dezembro de 1939 e rapidamente chamou a atenção dos militares. O que garantiu a aprovação do XB-24 para a produção foi o seu desempenho superior e alcance e capacidade de carga, dois fatores cruciais para missões de bombardeio estratégico de longo alcance. Além disso, a Consolidated redesenhou partes dos aviões para acomodar um trem de pouso retrátil e tanques de combustível mais eficientes, o que aumentava sua autonomia e possibilitava operações transatlânticas. O início da Segunda Guerra Mundial acelerou as necessidades de bombardeiros modernos, levando os militares dos Estados Unidos a aprovar o desenvolvimento imediato do modelo para a produção em larga escala. O desenvolvimento do B-24 Liberator foi marcado por constantes melhorias e adaptações ao longo da guerra, resultando em diversas versões especializadas para diferentes tipos de missões. O modelo original, conhecido como XB-24, voou pela primeira vez em dezembro de 1939 e impressionou pelo seu grande alcance e eficiência aerodinâmica. A primeira grande versão de produção, o B-24D, manteve o design básico, mas trouxe melhorias como motores mais potentes e maior capacidade de carga. Ele se destacava pelo nariz transparente e pela inclusão de torres de metralhadoras defensivas, o que aumentava a capacidade de produção contra ataques inimigos. Conforme o conflito avançava, novas versões foram introduzidas para atender às necessidades de combates. O B-24J foi a variante mais produzida, contando com uma torre de metralhadora na parte frontal com maior defesa. O PB-4Y1, por sua vez, foi uma modificação adaptada para operações navais, sendo utilizado pela Marinha dos Estados Unidos na patrulha de submarinos e reconhecimento marítimo. Além das variantes de combate, o C-87 Liberator Express foi desenvolvido como uma versão de transporte, projetada para levar carga e pessoal, tornando-se uma peça-chave na logística militar. A produção em larga escala do B-24 só foi possível devido ao envolvimento de várias empresas, além da Consolidated Aircraft. A Ford, por exemplo, construiu uma famosa fábrica de Wheel and Run, que se tornou um dos maiores complexos industriais da Segunda Guerra Mundial, sendo capaz de produzir um bombardeiro a cada 63 minutos. No total, mais de 18.400 B-24 foram fabricados, tornando-se o bombardeiro mais produzido na história. Essa enorme quantidade permitiu que o B-24 operasse em quase todos os teatros de guerra, desempenhando papéis fundamentais no bombardeiro estratégico, missões táticas e patrulhas marítimas. Ele era um bombardeiro pesado fortemente armado e projetado para missões de longo alcance, sendo equipado com impressionantes conjuntos de metralhadoras defensivas e uma grande capacidade de carga de bombas. Para a proteção contra caças inimigos, ele contava com 10 metralhadoras Browning M2 de 12,7 mm, distribuídas ao longo de sua fuselagem, incluindo torres motorizadas na cauda, nariz, dorsal e ventral, além de posições laterais também. Essas armas garantiam cobertura em quase todas as direções, tornando o bombardeiro um alvo difícil para ataques frontais e traseiros. Sua carga bélica variava de acordo com as missões e o alcance pretendido. Em operações de curto alcance,
o B-24 podia carregar até 3.600 kg de bombas, enquanto para missões de médio alcance essa carga era reduzida para cerca de 2.300 kg. Em ataques de longo alcance, onde a autonomia era a prioridade, ele transportava aproximadamente 1.200 kg de bombas para equilibrar o peso e o consumo de combustível. A combinação de grande capacidade ofensiva e autonomia fazia do B-24 um bombardeiro extremamente versátil. Além do seu poder de fogo, o B-24 possuía um desempenho técnico notável para sua época. Com 4 motores Pratt Whitney R1830 Twin Wasp, ele atingia uma velocidade máxima de 488 km por hora e possuía um ataque operacional de 5.900 km, o que lhe permitia realizar bombardeios estratégicos de grande distância sem necessidade de reabastecimento imediato. Seu teto operacional era de 8.500 metros de altura, que mantinha fora de alcance de muitas defesas antiaéreas inimigas. A tripulação era composta por 10 membros, incluindo pilotos, navegador, engenheiro de voo, operadores de rádio e artilheiros responsáveis por proteger a aeronave contra ataques hostis. Com essa combinação de velocidade, longo alcance, armamento defensivo e carga bélica significativa, ele se consolidou como um dos bombardeiros mais letais da Segunda Guerra Mundial, sendo utilizado em diversas missões de alto impacto nos principais teatros de operação do conflito. Uma das operações mais icônicas do B-24 foi a Operação Tidal Wave, realizada em 1º de agosto de 1943, quando um grande grupo de 177 B-24 partiu da Líbia para atacar campos de petróleo na Romênia, que eram dos principais fornecedores de combustível para a máquina de guerra nazista. A missão foi extremamente arriscada, exigindo que os bombardeiros voassem a baixa altitude para evitar o radar inimigo. Apesar do sucesso parcial em danificar as refinarias, a operação resultou em pesadas baixas. De 177 aeronaves, 53 foram abatidas e mais de 300 tripulantes foram mortos ou capturados. Essa missão ficou conhecida como Inferno de Ploeste, tamanha a resistência alemã e as perdas sofridas pelos aliados. Outro papel fundamental foi na Batalha do Atlântico, onde foi usado para patrulhar vastas áreas marítimas e atacar submarinos alemães. Seu longo alcance permitia cobrir o chamado gap aéreo no meio do Atlântico, onde os U-boats alemães atacavam comboios aliados sem oposição aérea. Com a introdução do B-24 nessas missões, os submarinos começaram a ser detectados e afundados com mais frequência, reduzindo significativamente a ameaça alemã aos suprimentos que cruzavam o oceano em direção à Europa. Durante a guerra, estima-se que os B-24 tenham afundado pelo menos 93 submarinos inimigos, sendo uma peça essencial na vitória sobre a frota de U-boats do eixo. No Pacífico, sua autonomia superior o tornava ideal para atacar os alvos distantes, como ilhas controladas pelo Japão. Ele foi fundamental na campanha de bombardeio sobre as posições inimigas e bases navais, apoiando a estratégia de salto das ilhas dos aliados. Os B-24 participaram de operações importantes, como ataques às ilhas de Truk, Iwo Jima e Saipan, destruindo bases aéreas japonesas e enfraquecendo as defesas do inimigo. O B-24 também foi usado para lançar suprimentos às forças aliadas em territórios inimigos, garantindo que as tropas avançadas recebessem munição, alimentos e equipamentos essenciais para continuar sua operação. Além disso, ele é utilizado também para resgate de pilotos abatidos no meio do oceano. Apesar da sua impressionante capacidade de carga e longo alcance, o B-24 apresentava uma série de desafios operacionais que o tornavam sua pilotagem e manutenção particularmente difíceis. Diferente do B-17, que era amplamente elogiado por sua robustez e facilidade de manobra, ele possui uma fuselagem mais estreita e asas finas e longas, o que resultava em um desempenho mais instável, especialmente sob cargas pesadas. Seu design, que priorizava a eficiência aerodinâmica, tornava o avião menos resistente a danos de combate, e muitos tripulantes consideravam que ele não absorvia bem o impacto dos tiros inimigos, aumentando assim o risco de perdas em missões perigosas. O grande problema do B-24 estava relacionado à sua fragilidade estrutural. Diferente do B-17, que conseguia voar mesmo com grandes danos, o B-24 tinha tanques de combustível integrado às asas, sem blindagem ou sistema de autovedação. Isso o tornava extremamente vulnerável a ataques inimigos, já que qualquer tiro que atingisse os tanques poderia resultar em incêndios catastróficos. Muitos aviões foram perdidos dessa forma, com tripulações não tendo tempo para escapar antes que o fogo consumisse a aeronave. As condições a bordo também eram extremamente difíceis.
O B-24 não possuía cabine pressurizada, da mesma forma que o B-17, o que obrigava a tripulação a usar máscaras de oxigênio e enfrentar temperaturas congelantes em altitudes elevadas. Durante longas missões, principalmente na Europa e no Pacífico, os tripulantes frequentemente sofriam com congelamento e dificuldades respiratórias. Além disso, o trem de pouso do B-24 era mais frágil do que de outros bombardeiros, tornando as decolagens e pousos mais arriscados, especialmente em aeródromos improvisados ou danificados. A manutenção do B-24 também era complexa. Seu design apertado tornava difícil o acesso a componentes internos para reparos, aumentando o tempo necessário para a manutenção e reduzindo a disponibilidade operacional do avião. Além disso, sua fuselagem leve exigia inspeções constantes para evitar problemas estruturais, o que gerava desafios logísticos para as unidades que operavam grandes frotas desse modelo. Apesar dessas dificuldades, o B-24 continuou sendo produzido e utilizado em larga escala devido ao seu alcance e versatilidade. Mesmo sendo menos armado pelos tripulantes do que um B-17, sua capacidade de entregar grandes cargas de bombas em longas distâncias garantiu seu lugar como uma peça fundamental no esforço de guerra aliado. O B-24 Liberator acumulou várias histórias curiosas e esteve envolvido com várias personalidades marcantes ao longo da Segunda Guerra Mundial. Entre essas histórias, um dos fatos mais inusitados foi o uso do B-24 modificado chamado Comando para transporte pessoal de Winston Churchill. Devido à necessidade de viajar longas distâncias sobre territórios perigosos, o primeiro-ministro britânico teve um Liberator especialmente adaptado, com compartimentos internos para acomodá-lo e sua equipe. Durante uma dessas viagens, ele cruzou a Europa ocupada para se encontrar com Stalin e líderes aliados no Cairo e Moscou, enfrentando riscos de combates. O comando acabou desaparecendo em 1945 em uma misteriosa última missão, sem que os destroços principais fossem encontrados. Além disso, algumas celebridades também tiveram contato com o B-24. O ator Jimmy Stewart, que era piloto antes da guerra, serviu como comandante de um esquadrão de bombardeiros B-24 e realizou diversas missões de combate na Europa. Outra curiosidade foi a presença de estrelas de Hollywood em campanhas de apoio às tropas. Gloria Swanson, por exemplo, assinou um B-24H na fábrica de Willow Run, onde milhares dessas aeronaves foram produzidas. O B-24 Liberator, sem dúvida, foi um dos aviões mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou os aliados a vencer a guerra com sua impressionante capacidade de carga, alcance e produção em massa. Embora menos armado que um B-17, seu impacto foi inegável. Após a guerra, os B-24 foram rapidamente retirados de serviço, e hoje apenas algumas unidades sobrevivem, preservadas como relíquias de um período que mudou a história. E aí, você conhecia a história do B-24 Liberator? Deixe seu comentário aqui abaixo. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, senta a pua no like e compartilhe com seus amigos. Além de considerar ajudar com o nosso bônus de guerra, com qualquer valor por Pix, através do QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição deste vídeo. Sua ajuda é muito importante para a evolução do canal e a criação de conteúdos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.